Olá, habitantes do mundo do horror, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do mundo do horror. E hoje temos um formato diferente. O Spotify tem me recomendado gravar o podcast em áudio e vídeo. Ou seja, ter a opção só de áudio e a opção de áudio no vídeo. Ou seja, de acordo com o Spotify, algumas pessoas gostam de ficar vendo a outra pessoa falando. Então hoje eu vou contar para vocês um processo meu de criação de um podcast, ou como eu decido gravar um podcast. Então vamos lá, habitantes, sejam bem-vindos a mais um episódio. E o tema de hoje é o processo de criação e loucura de um podcast meu. Vamos lá, para começo de conversa, normalmente como que eu decido gravar um podcast? Eu primeiro preciso estar sozinho, tento estar em silêncio e tento ter um pouco de tempo para conseguir gravar. Tipo, eu preciso não estar fazendo nada que vai me apressar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a escolha do tema. Eu sempre tento fazer uma oscilação entre livros, filmes, séries, notícias, tipo morte de alguém, aniversário de alguém, alguma coisa de alguém, e os podcasts reflexivos sobre relacionamento, amizade, namoro, coisas do gênero. Pois bem, como que eu defino isso? O primeiro ponto é, se eu assistir algum filme, se eu consumir alguma coisa que eu achei que vale a pena dividir com vocês, vai ter um episódio daquilo. Se eu comecei a rodar muitas redes sociais e eu vejo que tem várias postagens do mesmo assunto, falando as mesmas coisas, eu também acho que vale a pena comentar com vocês. Então, basicamente, esse é o primeiro processo de escolha de o que eu vou fazer. A segunda coisa é, eu sento aqui no meu quarto, neste mesmo local que vocês estão vendo, pego o celular, né, o telefone, abro a opção do gravador, que hoje eu abri a opção de câmera, e começo a gravar. Basicamente, eu gravo, às vezes, 2 ou 3 opções para eu escolher qual que fica melhor. Por que que eu gravo assim? Eu não sei fazer rascunho, eu não sei escrever roteiro, eu não sei fazer essa coisa pré-moldada para ficar depois lendo aquilo. Eu sei sentar, ligar aqui, gravar e boa. Eu não consigo fazer essa coisa de ficar lendo, ou estudando, ou criando aquele mundo de coisa, porque pra mim não faz sentido. Eu acho que fica muito engessado. E a ideia do podcast é fazer uma conversa como se eu estivesse falando com vocês no presencial. Estivesse falando com vocês na rua, sei lá, num lugar sentado batendo um papo. Então, por isso que eu acho que não vale a pena fazer um roteiro. E eu gosto de deixar a ideia fluir de acordo com o que eu tô gravando. E por que que normalmente eu gravo 2 ou 3 opções? Porque algumas das vezes eu me perco no meio do raciocínio. E aí o negócio vai para um caminho que não tem nada a ver com a origem do assunto. E aí eu fico tipo, o que eu tô fazendo aqui? Então eu começo a gravar tudo de novo. Por exemplo, eu tava gravando agora, antes de começar essa gravação, e eu esqueci que o limite que tem aqui me mostrando são 10 minutos. Então, assim, se eu fosse continuar gravando, eu já tava em 20. Só que eu tive de parar e começar de novo porque ele cortou no meio, porque eu não vi o tempo. Então, assim, tem essas questões que às vezes faz com que eu grave mais de uma opção de podcast ou de episódio. Mas não que eu vou publicar tudo de uma vez. Eu simplesmente escolho a opção que eu acho que tá menos complexa, menos confusa, porque normalmente é tudo muito confuso, porque, gente, a gente tá falando da minha cabeça. A minha cabeça, ela é confusa. Ela é uma mente perturbada que pensa 10 mil coisas ao mesmo tempo e que muitas vezes eu começo a falar de um assunto e eu fico tipo assim. Então, e aí daqui, ao invés de eu ir pra cá, eu voltei lá do outro lado e eu me perdi no meio do contexto. Então, assim, é sobre isso. E aí, falando sobre o processo criativo do podcast, normalmente eu deixo um feeling seguir. Por exemplo, se o filme está falando sobre algo muito batido, eu tento procurar alguma informação dentro dali do contexto do filme que gere uma opinião diferente. Eu sempre tento buscar alguma coisa que não seja o óbvio, literalmente, para conseguir fazer com que vocês percebam algo que nem sempre estava ali na cara, para tentar ver alguma coisa um pouquinho atrás. Um outro ponto é, muitas vezes eu tento pegar o que eu falei nos últimos episódios para seguir talvez uma linha de raciocínio.
Por exemplo, eu gravei alguns episódios falando de relacionamento, onde eles meio que iam juntando um com o outro. Não necessariamente que eram episódios seguidos, mas eram episódios que eram do mesmo tema. Então, basicamente, é um pouco disso, é um pouco de entender. Ok, eu comecei falando desse assunto no episódio tal, eu poderia seguir dali e falar sobre tal coisa que é uma continuação. Ou eu poderia simplesmente pegar dali e desdobrar um assunto paralelo que conseguiria juntar com aquilo. Enfim, basicamente são várias opções que eu vou criando para ter meio que uma linha de raciocínio as coisas aqui do podcast, porque senão eu ia gravar cada coisa de uma coisa e ninguém ia entender mais nada. É óbvio mesmo que vai ter alguns episódios que não vão conectar com nada nem com ninguém, porque são coisas literalmente individuais. Tipo algum filme. Vai ter episódio de filme que não vai estar conectado com nada nem com ninguém, porque nem sempre ele vai ter um contexto. Mas eu tento sempre, eu tento muito, muito mesmo, pegar alguma coisa que converse com o que a gente fala já aqui. Então, o que basicamente a gente fala aqui? A gente fala muito de relacionamento, de questões sociais, a gente fala muito sobre representatividade, sobre questões de gênero, sobre pressões sociais de relacionamento, sobre muitos padrões de construção de arquétipos que a sociedade vai empurrando pra gente igual abaixo. Então, meio que os temas vão se juntando de alguma forma, mesmo que não muito próximo, mas de alguma forma vão tentando se juntar. E aí, inclusive, o episódio de hoje, falando sobre o processo meu de criação, mostra para vocês que nem tudo que eu começo a gravar aqui é do além. Eu simplesmente penso muito antes sobre o que eu vou falar. Eu tento, na minha cabeça, criar um processo de tipo, ok, vamos daqui para cá, vamos tentar falar sobre isso, vou tentar falar sobre aquilo, para tentar chegar a algum ponto. E aí, o tamanho dos episódios vão variar de acordo com o que eu vou conseguindo construir. Alguns eu tenho que explicar mais coisas, então fica um pouquinho mais longo. Outros dá para fazer de uma forma um pouco mais ágil e fica um pouco menor. E vai também muito sobre o que eu vou sentindo que as coisas vão acontecendo. Tem alguns episódios que eu preciso falar um pouco mais porque eu tô sentindo mais coisa. E aquilo me toca de um jeito diferente. Já tem outros que é um pouco menos emotivo comigo, que eu simplesmente vou transmitir aquilo porque eu acredito que precisa ser discutido. Mas não é alguma coisa que às vezes faça tanto sentido pra mim. E vocês também não me ajudam, né? Vamos convir, que tem episódios que eu acho que não vai dar nada e vocês vão lá e assistem horrores. Ou melhor, ouvem horrores. E já tem outros que eu acho que vai dar algum engajamento e vocês simplesmente cagam. Então, assim, seria bacana se vocês fossem de vez em quando lá no perfil do Instagram, do Mundo do Rô Podcast, e comentassem como é que vocês estão achando ou sentindo, ou lá no grupinho que a gente tem lá do Mundo do Rô no Instagram, para me falar sobre as coisas, porque eu já dividi os perfis para conseguir segmentar os assuntos. E eu já criei os podcasts totalmente separados do restante das coisas para só consumir o podcast quem gosta de podcast. Enfim, nós estamos já em 8 minutos e 25 passando, e eu só tenho 10 minutos, então eu vou começar a encerrar isso daqui. Então, para quem tinha dúvidas ou perguntava sobre como você grava e tudo mais, espero que eu tenha explicado tudo sobre tudo isso daqui. E sobre a questão de voz e entonação, algumas pessoas não entendem, mas eu falo normalmente assim. É raro eu fazer alguma coisa muito expressiva, alguma coisa muito gritada aqui, porque eu acho que não convém e não faz muito o estilo do meu podcast. Mas algumas pessoas gostam de umas empolgações, de umas risadas, uma coisa um pouco mais extrovertida, porque acham que gera uma conexão diferente ou gera um entusiasmo diferente. Mas enfim, hoje vocês estão vendo eu gravando aqui como eu gravo qualquer outro dia. Então, é isso, habitantes. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e um beijo e até a próxima.